Você já deve ter visto essa cena em algum lugar da internet. Essa é uma das cenas do episódio que mudou pra sempre Rick and Morty, mais especificamente o episódio 10 da primeira temporada. Mas quem é esse Morty? O que esse episódio tem de tão especial ainda na primeira temporada? E por que em específico esse episódio mudou Rick and Morty pra sempre? Pra saber a resposta de todas essas perguntas, primeiro a gente tem que ver esse episódio. O episódio começa com a Beth comemorando um ano que o Rick voltou. Um portal se abre e outro Rick atira na cabeça do Rick, sendo que um Morty de tapa-olho também paralisa o Morty. Vemos agora o nosso Rick que está comemorando a mesma coisa do outro, os um ano que ele voltou pra casa. De um portal saem mais 3 Ricks que dizem que o nosso Rick está preso por violações do Conselho dos Ricks. Eles são levados pra Cidadela, uma cidade de Ricks e Mortys, de várias dimensões diferentes. Ele diz que é considerado uma ameaça lá justamente por não querer participar do Conselho da Cidadela, tipo um governo de lá. No Conselho, acusam ele de morte de vários Ricks, aonde o nosso Rick nega e fala que só porque ele é o mais deslocado de lá estão acusando ele. Pra provar, pegam sua arma de portais e justamente no histórico das dimensões que ele foi, estavam todas as dimensões dos Ricks mortos. Rick é dado como culpado depois disso, então começa uma fuga dele e do Morty, onde ele com sua arma de portais atravessa várias dimensões durante essa fuga, e no fim para em uma dimensão que todos os humanos eram cadeiras. Lá o Morty pergunta se Rick é culpado mesmo. Ele diz que não tem sentido matar outros Ricks. Morty fala que quer voltar pra casa, mas lá tá infestado de outros Ricks do conselho mesmo tentando rastrear o nosso Rick. Inclusive eles zoam o Jerry fazendo uma ligação da própria casa. Em um restaurante da dimensão das cadeiras, o Rick percebe que a sua arma de portais estava meio que hackeada. Ele não foi naquelas dimensões. Morty fala sobre os Mortys dos outros Ricks e aí o Rick explica que as ondas mentais burras do Morty camuflavam as inteligentes de um Rick. Por isso todos os Ricks tinham Mortys. Nisso o Morty fica meio pensativo. O conselho chega no restaurante, mas o Rick e o Morty conseguem fugir com a nave do conselho, indo para a dimensão que ele rastreou da arma de portais. Lá ele viu uma base com milhares de Mortys em volta sendo torturados, justamente para as ondas mentais dos Ricks lá dentro não serem captadas, mesmo que até o nosso Rick fala que aquilo é coisa demais, tá ligado? Passa a ser só sinistro isso. Lá dentro, o Morty com aquele pensamento na cabeça fala que é mais que só um escudo humano. Eles discutem e algumas criaturas chegam ali junto com o Rick e o Morty do começo do episódio. Enquanto o nosso Rick é levado, o Morty de tapa-olhos prende o nosso Morty em uma cela, junto com mais milhares de Mortys. O nosso Rick conversa com esse Rick maligno e descobre que ele era quem estava matando os outros, sendo que esse Rick está eliminando os Ricks mais malignos do universo e baixando seus dados mentais, exatamente o que ele fez com o Rick do começo do episódio, que era um rank, digamos assim, menos maligno que ele. Dentro de uma jaula de Mortys, o nosso Morty é convidado para um culto. Lá os Mortys, já que acham que são inferiores, não tem mais esperança, tá ligado? E o nosso Morty, vendo isso, motiva todos e vira um tipo de deus daquela religião dos Mortys, liderando uma rebelião que consegue escapar. Voltando pro nosso Rick, nós vemos que ele é diferente. Ele é o único Rick do universo que realmente se importa com seu Morty. A rebelião chega e destroça aquele Rick bizarro, sendo que o nosso Rick liga por conta própria pro conselho depois disso, pra provar que ele tava certo. O conselho chega lá e o nosso Morty pergunta o que vão acontecer com aqueles Mortys todos. Eles sem Ricks não tinham muito o que viver, infelizmente. Falam que eles só vão pra escolas ou pra famílias originais. Na Cidadela, Rick é inocentado e ganha um cupom de Morty grátis, pra você ver que pros outros Ricks, o Morty é realmente só um produto. Depois disso, Rick e Morty tem uma conversa, depois do Morty falar que aquela era uma ótima oportunidade pra eles se conectarem melhor. O Rick meio que no foda-se já, ele fala que o Morty é o Morty mais Morty, sendo que o nosso Rick é o Rick mais Rick, tá ligado? A lógica. E esse papo pra boi dormir aí já é suficiente pro Morty ficar feliz. Depois nós vemos que o conselho descobre que aquele Rick bizarro era na verdade um tipo de robô controlado remotamente. Então nós vemos o Morty de tapa-olho que justamente tinha um receptor escondido ali. Ele tira aquilo e se mistura na multidão, se tornando só mais um Morty. E sim, isso na época explodiu cabeças. E é justamente por isso que eu falo que esse episódio em específico mudou Rick and Morty. Esse episódio foi o único da primeira temporada que começou com essa história da Cidadela, que seria abordada muitas mais vezes em outras temporadas, inclusive tendo muitos mais episódios muito bons sobre a Cidadela e como uma cidade criada por Ricks, né, seres perfeitos, é muito corrupta, muito falha, tudo lá não dá certo. Tem inclusive muitos episódios muito bons em Rick and Morty que eles abordam tudo isso
isso como minis historinhas lá de outros Moris que se lascam lá na rua, que tem até Moris corruptos que trabalham pra Riggs. É muito interessante, tá ligado? Eu, inclusive, acho que eu vou trazer vídeo sobre esse assunto da Cidadela, que realmente eles, na moral, fizeram um trabalho muito bom nessa ambientação toda da Cidadela. Se você perguntar pra uma pessoa que assiste Rick and Morty ou vem o site de notícia não, né? O site de nota, tá ligado? Tipo MDB, Rotten Tomatoes, você vai ver que os episódios que aparece a Cidadela normalmente são muito melhores ranqueados que episódios normais, justamente por pegarem esse lado mais de história e ser bom, tá ligado? Simplesmente os caras fizeram um negócio muito bom. E nesse episódio que eu tava falando, o principal é até o Evil Morty, um nome que geral deu pra esse personagem. Ele virou um dos personagens mais icônicos de Rick and Morty, assim, definitivamente. Todo mundo tem que assumir que, pô, o Evil Morty é uma das imagens mais conhecidas de Rick and Morty, justamente por começar todo esse mistério e começar com a fama de Rick and Morty de ser um desenho super inteligente, que sempre foi um desenho considerado muito inteligente, né? Igual eu falei, tem esse meme, tem que ter Milde aqui pra assistir Rick and Morty, justamente porque você tem que fazer muita teoria, tem que teorizar as coisas. E isso começou nesse episódio, começou com o Evil Morty. E além disso, eu acho essa cena toda genial, tá ligado? Eu acho esse episódio todo genial. Se você não entendeu essa cena, é basicamente uma mensagem que um Morty pode ser muito mais fodão que um Rick. E isso é simplesmente genial, por quê? Isso faz muito sentido com o resto do episódio. Se você não prestou atenção, meio que todo esse episódio fala sobre Ricks e Mortys e como a natureza de um Morty por si só é ser algo descartável e burro, só pra proteger os nossos Ricks, seja disfarçando suas ondas mentais ou se sacrificando literalmente mesmo. Isso tudo é genial, porque tem uma inversão de valores aí, uma inversão de papéis, né? Porque literalmente é muito foda você ver um Morty, literalmente o Evil Morty, o Morty do mal, tá ligado? O Morty inteligente, que tava controlando um Rick, tá ligado? Ele fez o Rick de gato sapato. E isso tudo vai contra o que a gente viu mesmo no episódio, os Mortys sendo torturados ali, o Morty mesmo do nosso Rick, que ele é um Morty mais Morty, né? De acordo com o final do episódio, percebendo que ele não é só um escudo humano, né? Talvez ele não seja só, não tô falando que ele é igual o Evil Morty, fica na sua interpretação aí, mas isso tudo é muito genial, dando o contexto inteiro do episódio. Por hoje é isso, não tem muito mais o que falar, deixa o like, se inscreve e tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.